Renata, tá delícia, tá? Tá o quê? Ficaria horas aqui ouvindo você. Ih, eu também estaria horas falando com vocês. Então a pergunta é, né? Como é que tá sendo essa experiência hoje com uma menopausa? Como é que você tá hoje, né? Então, depois de 5 anos, né, desse diagnóstico, vamos dizer assim, que foi o que eu recebi, essa falência ovariana e não tem para onde correr, eu contei para vocês que aos 40 anos, né, foi um momento muito decisivo, assim, para mim, porque foi um momento que eu conheci meu parceiro, hoje, eu descobri um câncer, né, depois de descobrir a menopausa. Eu finalizei a escrita de um projeto que eu adoro e nesse tempo eu falei, bom, a minha vida agora está na mão dos outros, né? Porque eu não tenho mais o que fazer. Sabe aquilo assim, não tem mais o que fazer? Então, esse não tenho o que fazer significava olhar profundamente para mim e ver qual que era o meu desejo. E eu descobri que eu tinha um desejo de ser mãe, mas que não era aquele desejo naquela hora. Que o relógio das pessoas também apontava para mim. Então, eu queria ser mãe, mas eu não queria ser mãe com 35. Eu quis ser mãe depois dos 40, quando eu tive um parceiro que me interessava e quando eu achava que eu estava no momento de vida para ter isso, sabe? Mas já não era mais tempo. Então, o que aconteceu, só para contar um pouquinho de como que eu tô nessa menopausa hoje. Eu entrei na fila de adoção para uma criança no Brasil e achei que era uma coisa mais simples, né? E tem 5 anos que isso aconteceu e até hoje não aconteceu nada. Porque Não é assim. é só agora, em janeiro, eu tive um retorno de que a comarca que eu estava inscrita não poderia mais me ajudar, porque eu já tinha mudado de lá. Então eu teria que reiniciar o processo em outra comarca, de onde eu estaria morando. E como eu moro na Holanda, virou um dificultador, porque aqui na Holanda você não pode fazer adoção internacional, mas desde que um brasileiro descobriu que não foi adotado, foi roubado, aí o sistema parou tudo para investigar todas as adoções, então até hoje não voltou. E, Nossa. é, e, e aí no Brasil eu tenho que estar lá para fazer os testes, né, de encontro com uma suposta criança que viria para mim. Aham. Eu escolhi adoção tardia, não escolhi nada, porque para mim adoção não é uma coisa de vou comprar uma roupa, quero escolher isso, a cor, a idade, né? Então, Não quanto é. tempo essa roupa. Não, não é assim. Então eu falei, olha, eu não vou escolher nada. Ela, não, mas não vou escolher nada. Então você coloca aí, quando essa criança for para mim, vai chegar. E mesmo assim, demorou 5 anos e nada aconteceu. Então hoje eu virei um número e agora eu interrompi o processo, porque eu não tenho como ficar no Brasil 2 anos e não tenho como não ficar aqui no meu processo de imigração. Mas, no meio do caminho, né? No é, meio do caminho. no meio do caminho, porque qual que é o caminho? O caminho, a gente pensa que ele é linear, né? A vida é assim, É, você conhece uma pessoa ali, você casa, você tem filho, não é? A tradicional nada família disso. brasileira. Então, aí você tem esse Margarida? caminho, essa margarida de manhã. Então, você tem isso. Só que o que aconteceu para mim? Aconteceu para mim que eu quis viver a vida que eu quis, né? Imigração e várias coisas profissionais acontecendo e tal. E aí, depois dos 40 que eu fui pensar, né? E agora eu estou preparada para ter um parceiro de fato. E aí, escolhi esse. É, vamos pensar em ter filhos? Vamos, não podemos mais. Olha que legal. E aí, Olha que teve um legal. dia, é muito legal. Aí teve um dia que eu senti uma dor no ovário de novo, e aí falei, isso tá estranho, sabe? Então eu vou numa consulta, e a médica falou assim, olha, isso é ovulação. Eu falei, amiga, não é, não tem jeito de ser, tá? Porque já tem 4 anos que eu não menstruo, e não Ah. tem óvulo aqui nem para nada. Você Não, tinha mas quantos anos nesse momento? 44. 44. 44. E aí não tinha nada, né? Então ela falou, mas é, Evelyn, não sei o que. Eu falei, então faz um exame aí para você ficar tranquila, porque eu já tô assim, né, decidida que não tem nada. E ela fez o exame, ela assustou. Eu não estava mais na menopausa, eu estava no pós-menopausa, que é onde os hormônios já mostram uma idade ali de 55 ou mais, sabe?
Aham. Eu já estava no pós-menopausa. Ela engasgou e falou para mim: sinto muito, você está tentando fazer uma ovulação, mas o seu corpo não responde, não tem ovo mais dentro do seu óvulo. Eu falei assim, mas por que é que esse corpo está fazendo ovulação sem ter? Sabe atrevimento? O que que esse Que? corpo está pensando? Que ele pode fazer óvulo se ele não tem Assim? ovo? Como Assim, do assim? nada, né? Aí ela falou assim, talvez porque você quer engravidar, Gente, né? cara, isso é muito legal, porque aí eu acho que vai para você como, né, você como psicóloga, Josi como terapeuta, e a cabeça, o desejo, o que Força tá do aqui. desejo. Fala, Josi, fala, Josinha. Eu não tenho nada para falar, é só admiração de como que o nosso desejo é tão forte que ele mobiliza o núcleo celular do nosso corpo. Né? É, Cara, isso é muito forte, me arrepia. É Eu tô muito arrepiada lindo, também. é é. muito lindo. E essa vontade, quando ela, esse desejo, né, quando ele é genuíno, ele faz isso mesmo. Então, assim, para além disso, né, por todas as crenças e todas as coisas que a gente tem socialmente, e eu me considero uma pessoa com muita fé, e eu sempre pedi muito que Deus olhasse para essa situação, sabe? Porque não era uma culpa minha, embora todo mundo tinha dito que era. Então, eu comecei a ficar encucada com isso, assim. Mas por que que eu ainda quero engravidar se eu não posso? Sabe? Para mim era muito, muito fatídico, assim. Se eu não tenho pernas, como é que eu quero andar? Era uma coisa muito racional. E aí eu fui embora, e aí encontrei o Nils, e aí falei assim, vamos encontrar comigo num bar tradicional ali de Amsterdã, a gente já estava morando aqui. Eu quero afogar num cappuccino hoje. Porque às vezes é importante se afogar no cappuccino. É Eu acho muito que é importante importante. deixar isso Ah, claro, né? eu quero afogar no cappuccino e quero falar. Eu preciso falar. Ele falou, então a gente pode falar isso aqui. Eu falei, agora, tem que ser agora. Eu acabei de sair da médica e eu quero falar agora, senão eu vou explodir. Eu falei, o caralho da médica me falou que eu quero engravidar. Então, assim, foram com essas palavras, sabe? E ele falou assim: bom, mas isso também a gente sempre quis, mas é, eu sinto muito que a gente não pode mais. Porque, na verdade, ele também tinha dado uma baixa de esperma e era impossível uma gravidez aqui, sabe? Então, não tinha jeito, não tinha jeito. A gente chorou ali junto, tomando nosso cappuccino, e que se converteu para uma cerveja depois, né? E depois um vinho. E aí a gente chorou mais um pouco e eu falei, traz a conta, mas eu quero engravidar. Uau! Traz a conta, mas eu quero engravidar. Então eu vou fazer o que tem que fazer. Mas o que que tem que fazer? Não sei. Talvez tenha alguma coisa para fazer. Porque essa médica falou, você talvez queira engravidar. E existem tratamentos que aqui a gente não faz na Holanda, mas existem tratamentos. E ela só falou isso para mim e eu fiquei com essa atrás da orelha e falei, Orelha. isso aí vai acontecer. E Agora, uma aí, coisa, Renata, antes de continuar, uma coisa importante, eu acho que a gente pode ressaltar aqui, uhum, neste seu caso específico, né? Além de você estar, né, já estava na menopausa, aos 44 anos, o seu parceiro também tinha uma questão específica. Então, eu acho que é importante também falar, porque a gente fica falando muito da mulher, e aí a gente deixa muitas vezes de falar do homem. é. E aí tem a condição não só da mulher para ter um filho, mas precisa de um homem, né? Precisa do espermatozoide. Então, assim, eu acho que também, às vezes, muitas das vezes, a gente também acaba se culpando muito, olhando muito para nós, ou somente para nós. Eu acho que isso também é legal ser Muito, comentado, né, Josi? sim. E os homens, eles vivem andropausa também. É, E eles precisam proteger o cérebro também, porque a queda de testosterona faz exatamente o que a queda de progesterona faz pra gente. sim. Então, todo mundo com zero progesterona, zero testosterona e querendo engravidar. Foi isso, né? E tá, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? Entrou a cientista que habita em mim e fui atrás, né, de várias coisas assim, não sei o quê. E eis que eu vi uma chance, que na maioria das vezes não dá certo,
mas que poderia ser um caso de ovo doação. É, então como é que é isso? No primeiro momento eu falei, isso aí não é uma coisa para mim. Eu vou antecipar a menopausa de uma outra mulher, porque ela vai doar o ovo, ela vai ficar sem, então vai diminuir a vida útil dela. Aí veio a ignorância, porque isso foi, assim, eu tirei isso do sovaco, sabe? Porque muitas vezes a gente faz isso, né? Gente, A gente, sovaco. a gente tira coisas do sovaco, mas aí a gente volta lá, a gente, né, para de negar, vai lá na ciência e fala, não, mas isso tem fundamento? Não, não tem fundamento, porque quando você estimula para fazer, por exemplo, congelamento de óvulos, é, você estimula com os hormônios e você vai ter mais óvulos ali, você não vai gastar o que você teve. Por isso é uma estimulação, né? Aham. São hormônios que não são seus e que vão fazer óvulos também que não estariam naquela contagem. Então, olha que interessante, você não induz menopausa de ninguém. E aí, esse congelamento não era possível para mim porque eu não tinha nada. Então, eu entrei na pesquisa de como que eu posso fazer ovo doação. E aí, descobri um mercado, assim, horrível disso, que era como na adoção, que as pessoas podiam escolher características, eu não gostei disso, E né? você, esse mercado foi aí na Holanda? Não, na Holanda é proibido fazer. Ah, tá. Holanda não tem. Eles tratam a gravidez, se você estiver grávida, mas eles não fazem ovo doação. Entendi. Então, nos Estados Unidos você compra óvulo, que é o pior de tudo. Não é ovo doação, é compração de ovos, né, na América. E aí eu encontrei uma clínica em Portugal e na Espanha, que é uma clínica só, que faz de fato ovo doação de mulheres que tiveram pessoas da família que passaram por isso, ficaram gratas pelas experiências que retornaram para elas, e aí elas resolveram doar. Entendi. Então eu falei, bom, então vamos ver se isso pode ser compatível comigo, que era uma grande questão. Eu tenho uma doença degenerativa, já não tenho zero endométrio, então como é que isso aconteceria, né? Então, no frigir dos ovos, literalmente dos ovos que eu queria ter, é, era 1% de chance. Sim. Então, não dá, né? 1% de chance não dá. E aí o pesquisador falou assim para mim, olha, geralmente são 30% de chance e você tem 1% de chance de todas as características. Então, sinto muito, mas peraí, quanto? 1%? Não é zero, não é? Eu já presenciei Exatamente. vários desastres na minha vida que eram zero chance de ter, e aí tiveram, né? Já tiveram vários episódios da minha vida que, assim, eu fui 1% dessa população, inclusive quando eu me formei em psicologia, eu era 1% da população do Brasil que tinha curso superior. É, Eu a fui gente não pode 1% é coisa se, a demais. gente não pode se apegar a isso, né? 1%. É muita Claro, coisa, é 1% muito. é muita coisa. Imagina, 1% de pessoas em 2003 que tinham curso superior. É toda a população de magistrados. Então, É, assim, e somos coisa pra caramba, sim. 1%, sabe? Então, eu falei, amigo, eu tenho esse 1%. Ninguém me taca. Se apegou nele, né? É isso Eu mesmo. quero esse 1%. Vamos embora fazer. E é isso. Mas tinha o Nils, né? Então, ele não tinha esperma. É, aliás, tinha esperma, mas não tinha o número de espermatozoides suficiente. Mas vamos fazer de novo? Vamos aqui. O meu corpo está querendo engravidar, não é sozinho. A gente tem muita sintonia. Vamos ver, né? O que aconteceu? Esse desejo da nossa mente, do nosso espírito, tudo isso aqui. Fez os exames e tinha uma mínima quantidade também que poderia, Aham. sabe? Repetiu os exames e teve essa mínima quantidade. Então, entrou aí dieta, corta o café, corta o vinho, toma sol, faz uma série de coisas que nós fizemos e que nos deu o direito de pegar esse 1% é, e, Transformar em 30, né? não, e transformar na vida da minha filha, que é hoje Na verdade, transformar em 100%. 1 ano e 3 meses que eu tenho minha bebê. Sério, Renata. Eu pari com 45 anos, natural, em pé, sem anestesia. Uau, E me parabéns. disseram que não ia ter leite, porque eu tive câncer na tireoide, tirei tireoide. Mas aí a ciência me mostrou que eu podia tirar colostro com 37 semanas de gravidez, isso ia estimular minha prolactina. Quando ela nasceu, ela pegou meu peito e mamou 45 minutos direto. Ela tem 1 ano e 3 meses e eu ainda tenho leite. E eu não posso fazer a reposição hormonal que eu preciso por causa dela.
porque eu quero amamentar. Uma opção Renata, minha, Renata, então aqui, pera só um pouquinho, que agora um momento assim, é interessantíssimo, né? Então, você em plena menopausa, pós-menopausa. pós-menopausa, na verdade, você engravidou Uhum, com uma informação científica de 1% de chance, uhum. dentro desse procedimento que você tentou, que você fez, e deu super certo. Então, acho que é uma questão importante a gente pontuar, né? Porque essa história de que é 1% de chance, é muito difícil, não, com você pode não dar certo, sei lá. A gente ouve muito isso, né, na medicina, e as coisas não são mais um dá dois, né, gente? A coisa não Não, é assim, não é mesmo. não. Então, assim, que história legal. Não, Pode falar. a gente vive num pensamento como que eu posso falar? De escassez o tempo todo. E isso é Sim, já devido às guerras e devido aos históricos dos nossos antepassados. Mas a gente veio agora para quebrar isso tudo. E aí eu acredito, Mônica e Josi, que nós temos uma missão além de informar as meninas, é de dizer para elas, olha, 1% é muita coisa, sabe? isso. E eu tenho essa minha filha hoje, que me mostra cada dia que 1% vale a pena e que a gente tem muita coisa. Então, assim, esse é um Sim. assunto para outro podcast, né? É, E é. esse é para outro. Esse é para Mas outro. aí você está falando, Escassez, tá? sim, mas você está falando uma coisa importante, né? Como é que você está hoje? Então, você está com um bebê. Então, como é que eu tô hoje? Eu tô uma gracinha, né? Por quê? Porque o que aconteceu? Eu tinha zero progesterona, zero endométrio. Tá? Assim que o bebê começou a ter vida dentro de mim, o que acontece é que a criança autorregula seu corpo todo. Então, os hormônios dela modificam todos os meus. Inclusive, já tem estudos de células-tronco que você tem algum problema muito crônico e que a gravidez pode curar isso através das células-tronco do bebê. Então, Que, no caso, eu tive uma regressão de um problema do coração, sabe? O olha, bebê envia célula-tronco para você e você regenera isso. Então, sim, dá mais uns 10 podcasts aí, né? é, Mas, tem mais vezes e aqui. aí, no momento em que ela estava dentro de mim, meu corpo começou a funcionar da idade dela, da pessoa que doou. Então, assim, eu não tinha mais 46 anos, eu tinha, sei lá, quem sabe, 22. Que louco, que interessante. Não sabia É, disso, gente. sim. E aí eu tive todos os hormônios de volta. E eu fiquei assim, uau. Só que foi do zero pro tu. E eu tive várias coisas que eu senti, inclusive esse desajuste, né? Eu tive uma gravidez bem conturbada, que depois a gente pode conversar de novo sobre isso, né? E que é um outro alerta, assim, para as mulheres. Mas que nem tudo são flores, né? Foi uma gravidez de alto risco e com várias coisas. Mas que eu fiquei saudável, a não ser a saúde mental, por esses hormônios nele. E aí, quando ela nasceu no dia 2, depois de 30 minutos que ela nasceu e que saiu a minha placenta, eu voltei para pós-menopausa, sabe? Que loucura, sério, Renata. É na hora que nasce. Saiu a placenta, zero hormônio de novo. Então, eu fiz os exames, eu já estava no pós-menopausa de novo, assim como antes de engravidar. Que, Um ano antes do tratamento. Então, quando isso acontece, eu vivo um puerpério com todas as características que ele tem, mais após menopausa. Então, assim, eu amamento e aí eu tenho ondas de calor amamentando, porque os hormônios estão ali agitados. Sabe o corpo está falando assim, eu não sei o que está acontecendo, você está fazendo prolactina, mas você não tem, você não sabe. Então, essa, eu inverti essa as tua ordens, amigo. tô impressionada, eu tô assim. Eu, tô- eu acho que quem vai ouvir esse podcast, as caras que eu tô fazendo aqui, acho que o Josi me conhece há muito tempo, porque assim, eu tô fazendo tipo assim, que loucura É, isso que você tá contando, né? é uma loucura boa, mas é uma loucura Boa, dentro. maravilhosa. Mas dentro é uma turbulência. Então, por exemplo, geralmente você é, escuta de todo mundo assim, nossa, você é tranquila, você é serena, tá? E de repente você não quer matar uma pessoa só, você quer matar uns 10.
né? É. E aí você tem acessos de raiva, você tem picos de insônia absurdas, e você tem uma série de coisas assim, amamentando, puerpério, pós-menopausa, tudo junto e Cuidando do bebê. misturado. E cuidando de uma criança, né? E É, assim, aí você não tá ali mais como a profissional que você era, porque você fez a opção de ver esse desenvolvimento. Então, é, sabe, várias coisas que mudam e que é um motivo para uma outra conversa, mas como é que eu estou hoje com a minha menopausa? Eu estou vivenciando essa menopausa com a intensidade de um puerpério, né? Criando uma criança e tentando mostrar para as pessoas o tempo todo que tudo isso que está alterado em mim não é chatice, não é controle, não é nada. Isso é biofísico-químico acontecendo e que essas pessoas estão muito injustas é, nos julgamentos de uma mulher que pariu em pós-menopausa, sabe? Então, a minha missão hoje é atender psicologicamente mulheres que estão na menopausa, que estão tentantes para engravidar, que estão no puerpério, que são mães, que estão incompreendidas nessas questões hormonais. Que eu acho que para mim é o cerne hoje da cura do mundo, sabe? sim. Cuidar dos nossos hormônios. Porque na verdade acaba sendo incompreendida. Essa incompreensão, ela vai para o seu, pode acontecer com o seu parceiro, né? Sua parceira, com os familiares, no trabalho, né? Você tem que voltar para o trabalho, no caso de uma mãe que acabou de ter um filho, 6 meses, 5 meses, 4 meses depois tem que Sim, voltar. Enfim, em vários contextos, sim, ela vai ser incompreendida, não vai ser compreendida, né? Então, é sim, super necessário esse tipo de trabalho e de falar mais sobre isso. A gente precisa falar desse contexto. E essa sua especificidade, né, da sua experiência, ela é muito importante a gente divulgar, a gente conversar sobre isso, porque menopausa com puerpério juntos, né? Nem o seu corpo está entendendo muito bem, né, Renata? não, ele não entende, ele fica, quem que é essa, sabe? O que você está fazendo comigo? Invertemos as ordens mesmo e é isso, né? Então, como que a gente lida com isso hoje? Eu acho que essa é a questão, sabe? E com muitas, é, eu tenho que bancar essas escolhas o tempo todo. Então, fazer uma opção consciente, assim, sabe aquela história de, quando a máscara do avião cai, você coloca primeiro em você, depois você coloca no seu bebê? Aquilo é uma Sim, balela. Porque você, depois que você é mãe, você vai tacar a máscara na criança e vai morrer, sabe? Você vai deixar ela é, viver. E assim, é o que eu escuto. Então, você tem que entrar com os hormônios agora, para se proteger. E tenho mesmo. Só que eu não posso fazer isso amamentando. E agora, recente, eu descobri que eu posso fazer amamentando em dose menor. Então, eu vou marcar uma ginecologista, vou levar todos os artigos científicos que eu compilei e vou falar, olha, tá, agora eu posso usar em dose menor, e isso vai me ajudar a proteger meu cérebro, e eu posso não ter que desmamar ela precoce, porque vocês estão falando que isso vai ser um risco para mim. Então, eu vou amamentar até os 2 anos no mínimo, e se tudo der certo, e eu quero uma dose menor de reposição hormonal, e depois que eu parar de aumentar, eu quero uma dose certa para continuar até os 50 anos. E aí não vou ter nada cerebral se tudo der certo. Maravilha. Renata. Renata, eu queria te falar o seguinte, porque você falou de ações práticas que você tem tomado e a questão de bancar suas escolhas, né? Que vem no pacote, né? Que a gente... Primeiro, eu acho que é importante enfatizar como que, para chegar nisso tudo, a importância de ter clareza do que se quer, a importância de ter uma parceria que É, oferece uma sintonia e um Uhum. suporte, né? Para essas sim. decisões e para essas caminhadas. E aí, eu acho que é interessante a gente pensar, a minha curiosidade é assim, que o bicho pega, a gente já tem clareza disso, né? Pega com frequência. É, O que é que você tem feito para você, Renata, individualmente, mulher, para poder se nutrir quando o bicho pega?
Você tem tido condição de fazer isso? O que está sendo possível? Fala para gente. É, eu agora, eu às vezes eu fujo de casa para ir no supermercado e ligo para as amigas. Ah, isso é muito bom. Perfeita. Eu acho que falar com outra mulher isso nutre, sabe? Falar com outra mulher nesse nível. E eu tô fazendo uma brincadeira porque eu liguei pra Josi, né? Falei, Josi, eu detesto supermercado e agora eu tô contando as horas do dia para ir no supermercado, fico ali olhando prateleira, eu pego nem sei o que é dessa prateleira e fico dando voltas ali, assim, para ter um momento meu sozinho, sabe? E que eu Aham. poderia sair para andar no bosque e tal, no parque, mas é tanta culpa associada, é tanta coisa que a gente tem que fazer isso todo dia, né? Hoje eu tive meu momento e eu falo isso muito brincando, assim, porque eu tenho uma parceria consciente também, e eu falo, eu preciso pegar minha bicicleta, sair agora por 40 minutos, e eu vou fazer isso, sabe? Eu tenho que ir num bosque, eu tenho que me nutrir, eu tenho que ir para a natureza, eu tenho que ler um pedacinho. Eu vou para terapia, a gente conversou outro dia. Ir na terapia e depois voltar para o trabalho é uma burrice. A gente tem que ir para terapia e depois tomar um cafezinho sozinho ali, sozinha mesmo. Nossa, Tipo, acho, por favor, respirar agora e elaborar tudo que eu falei. Igual esse concordo. podcast aqui, né? Tem que fechar a tela, parar de gravar e você abrir um vinho e tomar. Eu não posso, porque eu tô me aumentando. Mas eu vou, sabe? Botar um suco fermentado com água com gás. Eu Então, acho que isso, acho que a gente pode colocar isso como dica do nosso podcast. Terminou terapia, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa para é, você, vai é, andar na natureza, qualquer coisa, né? Essa é uma dica. para elaborar. Eu acho que é, sem brincadeira, assim, é uma coisa enlouquecedora. E é a primeira vez que eu falo publicamente isso quando a minha filha veio, viu? Eu acho que eu tenho total confiança nesse projeto e eu acho que isso vai ser importante para outras mulheres, que se elas escutarem até o final, é porque elas realmente querem saber. E eu estou aberta para falar disso em outro podcast, assim, com mais consciência e mais detalhe, mas eu ainda não coloquei isso, né, para as pessoas, porque é uma falta de entendimento e, eu não, e junto de tudo no puerpério, que você tem que explicar o que você faz, explicar mais isso é muito difícil. Então, como é que eu me nutro? Primeiro, eu me nutro espiritualmente, eu acho que isso é a base, né, para você ter uma conexão, seja a conexão espiritual que a pessoa tem, sabe? Uhum. É, eu acho que isso é fundamental para mim, me sentir amparada por um ser superior. Sim, Então, eu gosto muito disso. E ali eu respiro, eu medito, e eu faço todas as minhas práticas. E eu acho que, né, no momento que você se conecta, entrega, você trabalha sua confiança. E converso com outras mulheres, e inclusive mulheres que estão na mesma situação. Eu atendo as mulheres, que também é uma troca super rica, né? Porque uma coisa é eu falar isso para você, e você ir numa psicóloga que não passou pela menopausa. Outra coisa é você ter uma pessoa que passou por aquilo. Não quer dizer sim. que a gente tem que saber, a gente tem que ter passado em todas as coisas Todas na as vida experiências, para a né? gente atender uma pessoa. Claro que não, não precisa ser esquizofrênica para atender uma pessoa com esquizofrenia. Mas tem certas experiências do feminino que é muito importante você passar por elas, sabe? Então, hoje eu auxilio mulheres com essa propriedade de falar assim, olha, força, eu tô aqui junto porque eu passei por isso. Não quer Sim. dizer que vai ser a mesma coisa, não quer dizer que o seu 1% pode funcionar, mas eu tô aqui para te falar que se você quer tentar isso, eu consciente, vamos dar as mãos e vamos fazer todo o processo. Que o processo ele não é linear, ele é cíclico e ele não é inacabado, sabe? São vários os fatores que tiveram sucesso para que essa gravidez acontecesse. Eu acho que Então, isso de, é uma experiência. acho que isso de entender, né? Você está mostrando que eu tenho empatia, eu entendo você, né? Eu acho que Uhum, isso faz muita diferença. Quando eu falo com uma amiga, você está falando de uma relação de terapeuta, mas quando eu falo com uma amiga que está passando pela mesma coisa, é totalmente diferente, né? uhum, uhum, Serve também para isso. Um é, médico, falar com, como você falou lá no começo, um médico homem branco, uhum. como é que ele vai entender, Você vai gente? entender. Ele vai falar, ó, seu marido vai te deixar porque você não quer transar. E isso aí é muito sério, porque Sim, acontece mesmo, né? Eu atendi uma pessoa e a dor dela foi, assim, após uma cirurgia de retirada do seio, o pai contou para ela assim: se seu marido agora te quiser ainda, vai ser lucro seu,
sabe? Eu acho que isso é patriarcado na veia. Então, É. assim, quando a gente pensa, né? E por incrível que pareça, Josi e Mônica, assim, as perguntas que eu mais recebo são todas direcionadas para a dominação desse patriarcado, porque é assim, como é que eu faço para transar com meu marido se eu não estou com libido, se eu estou com a vagina seca, sabe? Não- Eu falo assim, você quer transar? Não. Ou seja, não são perguntas para saber sobre o bem-estar próprio, Não. sobre como é que está mentalmente, enfim, sobre a própria mulher, né? Sobre ela mesma, né? É. Nossa. E quando você faz parte disso, de 1%, que você tem o privilégio, porque eu acho que a gente tem privilégio de informação, né? Eu acho que a informação hoje ela está aí disseminada para quem quiser, mas a gente tem o privilégio de ter, como é que eu posso explicar? Até a motivação para querer ter essa informação é um privilégio, sabe? Então, Inclusive, Renata, de pegar 30 compilar, que você falou, né? Compilar, sei lá, quantos artigos científicos é, para levar para o médico. sim, eu faço isso Qualquer direto. pessoa. Eu sou a persona não grata da medicina. Então, assim, é, eu, eu fico pensando que a gente está em caixas determinadas, sabe? Aquela história assim, ah, pensa fora da caixinha. Eu nem sei onde é que fica essa caixa. Então, assim, sabe? Eu nem Adorei sei. essa. É, e, e eu acho que a gente pode sempre ter uma saída criativa ali para a vida. Porque se eu É. tivesse entendido tudo que as pessoas disseram que não poderia, eu não poderia ter tido muita coisa, inclusive o parceiro que eu quis, ou a minha filha, ou a minha profissão, sabe? Então, assim, eu acho que você pensar sexo hoje como penetração e fazer isso para o outro é um atraso muito grande. Isso também dá outra conversa boa, porque a gente pode viver uma qualidade sexual na menopausa que vai transcender essa história de penetração, sabe? Sim. Então, o toque, às vezes você está abraçado, você está encostado, você está junto ali numa atividade que você gosta, isso é muito mais sexual do que um Uhum. sexo ali de 10 minutos, sabe? De transa que se ninguém está querendo. Então, assim, vamos reformular o que que é intimidade, Sim. né? E pensar diferente as possibilidades, porque vamos parar de falar em menopausa por causa de ressecamento vaginal. Isso também é uma coisa. E que se você quiser não ressecar, você sabe que tem um óleo, pronto, tem a receita. Isso não vai. É. Só que a libido não é dessa natureza, Sim. né? A ordem da libido é de um outro lugar. Então, é o desejo na mente, e assim, se você quiser, você pode transcender isso e pode ter parceria ainda melhor e pode ainda não alimentar esse sistema patriarcado, né, de filho do puto, porque é, homem tá querendo, sabe? Sim. Sim, Aí, sim. e aí o medo, ele ressoa, ele vai me deixar, Sim. É. porque agora eu sou uma mulher idosa na menopausa. Olha, meu filho, me sinto muito, você vai me deixar, eu sou demais, sabe? Se me deixar, você vai perder, vai ter outras tantas pessoas que vão querer. Então, assim, É. é, trabalhar essa confiança não é fácil, né? Então, como estamos na menopausa, sei lá, a gente está sobrevivendo, né? E ali a Josi fala isso para mim assim, fala, olha, fazendo um benchmarking aqui na galera, você tá bem até demais. É verdade. Eu acho que o que para mim é bem forte, Renata, é quando a pessoa chega para você preocupada em manter a relação dela a qualquer custo, e você pergunta qual é o seu desejo, o que você Uhum, quer, né? Eu acho que isso é muito potente uhum, para que a gente consiga redirecionar a atenção da mulher para o corpo dela, para o sim, desejo dela, Para a vida dela, né? para a vida dela. E daí poder tentar construir ferramentas para que ela possa desenvolver uma outra relação com esse Sim. parceiro. Eu acho que isso exatamente. é de uma potência maravilhosa. E que E é como você possível, né? fala, totalmente possível. E na diferença dessa concepção da experiência sexual, né? Eu acho que Uhum, a gente, com certeza, acho que seria muito legal a gente voltar a se encontrar para falar sobre a questão do erotismo, né? uhum, Da riqueza do erotismo, que é o que você sim, disse, de desfrutar do toque,
de desfrutar da companhia, da presença um do outro, de sim, explorar outras formas de estar junto. Uhum. E aí fortalecer essa intimidade. Sim. É, porque relacionamento não é 2 mais 2 é igual a 4 e assim. Então tem sempre uma alternativa, sabe? Sim. Eu quero transar. Aí você quer? Não. Mas aí ele vai me deixar. Não, será? Aham. Será é, que não tem um jeito melhor de resolver isso? Então, é, para isso, tem os psicólogos, né? é. E aí eu acho que você falou uma palavra, uma frase que eu acho bem interessante, que a gente precisa, isso serve para qualquer situação na vida, que você falou assim, é, viver a vida de forma criativa, né? Sim. É, parece simples, parece óbvio, mas não é. Requer esforço. Não é. Requer esforço. Requer muito esforço, requer você sair da fora da caixa, requer sair dos padrões, requer você não pensar em toda essa pressão social, patriarcado, enfim, todas essas questões aí que giram em torno de ser mulher nessa sociedade que a gente vive. Então, assim, a gente precisa muito de viver a vida de forma criativa. E criar isso dentro da sua vida, que eu acho que que você fez, a sua história, você fez isso, né? Esse relato que você contou pra gente hoje, né, Josi? Fica claro que você, você criou, você fez a sua vida de forma criativa. E eu acho que isso é muito bonito. Muito bonito, Renata. Obrigada Obrigada a por você. tudo. Eu lembro que quando a gente estava conversando assim, né, e a gente falou, o projeto que você colocou no mundo é, vale muito mais do que um tanto de menino catarrento. Foi em Porque, 2018, né, quando você estava é, lançando o baralho. foi, porque no baralho eu escrevi a carta da fertilidade, eu tenho um baralho que chama o Poder do Feminino, eu escrevi a carta de fertilidade e colocando a fertilidade como tudo aquilo que você coloca criativamente no mundo, e não necessariamente uma criança. Porque o que que eu aprendi com isso tudo? Eu não preciso ter um filho para ser mulher. Não preciso. Isso era um desejo muito genuíno meu e que me completava. Mas eu tive que descobrir isso antes, de tê-lo, sabe? Porque se eu tivesse deixado que isso fosse a condição, eu teria me deprimido, morrido antes de qualquer tentativa, sabe? Ou de ficar frustrada com as coisas que vêm no caminho que não dão certo em relação a isso, né? Então, a gente não precisa de ter filho para ser uma mulher completa, sabe? Até porque a completude ela é ilusória, ela não acontece para ninguém. E as mulheres acham que tem que ser completa. Sim. Então, assim, não precisa, sabe? Vamos deixar faltando pedaço E tá tudo certo? e tá tudo certo. E a gente consegue sobreviver e viver muito bem com isso, Sim. tá? Então, Eu acho muito que, na obrigada. verdade, esse gancho da criatividade e do seu projeto, do Poder do Feminino, para mim, a minha percepção é que, com a criação do baralho e de outros projetos criativos que você investiu, você, na verdade, você criou mais espaço para a maternidade na sua vida. Hum, Tipo, É, o que você fez antes te deu não só uma força maior, mas também mais espaço. sim. sim, Eu acho que esse espaço interno ele é muito importante, sabe? Porque não é fácil tomar os hormônios na preparação disso. Então, eu lembro que o endométrio tinha que crescer 8 milímetros, e o meu era 0. Não tinha, eu não tinha endométrio. E aí, vamos criar endométrio. Ele falou assim, você tem que menstruar até essa data, porque se não menstruar até essa data, não vai ter jeito, sabe? Tipo, quem menstrua na pressão